Hoje nós vamos conversar com o deputado Márcio Pacheco. Deputado, obrigado por nos receber aqui nas nossas plataformas digitais. Imagina, é um prazer, uma alegria para mim. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você. Primeira, certamente de muitas que virão, que vai ser um sucesso. Já está sendo um sucesso, né, o teu trabalho nesse podcast aqui. Muito obrigado. E a gente está aproveitando esse momento para conversar com vereadores, com deputados estaduais, deputados federais, para falar um pouquinho do primeiro semestre. O balanço é positivo, deputado? Olha, Zé Roberto, eu estou muito feliz com o que nós conseguimos realizar nesse início, né, desse ano que antecede as eleições do ano que vem, já que todo ano tem uma eleição num ano, pula um ano, vai outro, né? Mas um primeiro semestre muito produtivo. Você veja, nós estamos acabando agora, inclusive, né, de maneira concreta, de entregar agora, né, saímos agora da cerimônia de entrega, né, de 4 ambulâncias, uma van e um veículo que totalizam próximo de quase R$2 milhões para Cascavel. Apenas uma de centenas, não é de dezenas, de centenas de conquistas nossas que estão chegando em todo o Paraná, mas de maneira especial aqui na nossa cidade de Cascavel, na região oeste. Então, além de outras ações importantes, né, nós tivemos agora a inauguração também, pré-inauguração do Centro de Saúde da APAI, um investimento de R$1,8 milhão, e a conquista dessa situação da APAI, Roberto, nem é o recurso. Foi a liberação que nós conseguimos pela primeira vez na história de permitir que o Estado faça um repasse de um recurso direto para uma entidade que não é pública, uma entidade filantrópica que é a APAI. Com esse nosso trabalho no governo do Estado, que mudou o entendimento da PGE, que é a Procuradoria-Geral, para que o Estado pudesse passar esse recurso, nós abrimos as portas para todas as entidades do Estado do Paraná. E hoje os deputados, inclusive, nós podemos indicar recursos do governo do Estado diretamente para a entidade filantrópica em qualquer lugar do Estado. Isso é fruto do trabalho do deputado Márcio Pacheco a partir dessa ação nossa na APAI. Então, estou falando apenas essa, além dos projetos de lei, da lei, por exemplo, né, do Abril Verde e Amarelo, que é uma lei que causa um impacto muito forte nessa questão ideológica de enfrentamento às invasões de terra do MST. Estou falando muito rapidamente aqui, mas foram conquistas muito grandes. Estou muito feliz com o trabalho nosso nesse primeiro semestre. E nesta terça-feira, a entrega de 24 veículos para a saúde em Cascavel, o senhor presente também nesses recursos. Exatamente, são 24 veículos, destinação minha específica, né? 4 ambulâncias, uma van e um veículo da saúde, além de outros 6 que estão em processo de licitação. R$1,8 milhão de investimento só nessa manhã entregues objetivamente para a população de Cascavel, para o povo que vai se beneficiar. Quem precisa da saúde pública sabe da importância que tem quando ele precisa, né, de uma saúde, ter uma van, ter uma ambulância para poder socorrê-lo até um hospital, até uma unidade básica de saúde, até uma UPA ou até numa transferência de uma cidade para outra. Então, eu fico muito feliz de poder fazer com que o nosso trabalho chegue de fato, efetivamente, à vida das pessoas. O senhor tem estado presente em Cascavel com recursos, com ações? Além de ter a honra, né, de poder, graças a Deus, ser fruto dessa cidade, né, de morar nessa cidade sempre, né? Eu vou, não sei se você sabe, eu vou toda semana e volto para Curitiba, toda semana. Vou na segunda, volto na quarta. Vou na segunda, volto na quarta. Então, isso já são 11 anos, né, dessa batalha, e que me deixa muito feliz, porque é uma honra ser o primeiro deputado da história de Cascavel a ser eleito por 3 mandatos consecutivos. Então, estou muito feliz. Então, toda semana, efetivamente, eu estou em Cascavel fisicamente e com recursos. Então, acho que o prefeito deve ter, nesse momento, no seu caixa, para fazer licitação de recursos nossos, além desses que foram entregues hoje, próximo de R$10 milhões que chegarão em todos os cantos da cidade. São trabalhos que são realizados a partir da nossa presença, né, como deputado estadual na Assembleia Legislativa. E antes da gente falar do segundo semestre, deputado, o senhor pode também fazer essa projeção. Nesse semestre, a gente pôde observar algumas situações, aquela situação envolvendo Freitas, por exemplo, né, uma situação delicada. O deputado Renato Freitas, Zé Roberto, ele é uma personificação do comportamento da esquerda, do comportamento do PT de maneira especial. Um deputado truculento, agressivo, não tem muito, não faz questão de ter o decoro, que é o mínimo exigido para a postura de um parlamentar, agressivo. Agora estamos, nesse momento, fazendo o julgamento de um processo no qual ele foi importantíssimo para promover, para fomentar uma invasão que aconteceu na Assembleia Legislativa, isso em junho do ano passado, que causou desordem, quebrou vidros, agrediram policiais militares. Esse é apenas um dos muitos processos que tem.
é o mesmo deputado que invadiu uma igreja católica lá em Curitiba, né? Motivo, inclusive, pelo qual ele foi cassado na Câmara de Vereadores. O STF determinou o seu retorno aos seus trabalhos, enfim, toda uma judicialização que nós temos hoje do poder, uma politização do poder judiciário que também tem atrapalhado muito o Brasil, na minha avaliação. Ele foi condenado, inclusive, por uma pichação que ele fez ao mercado, acho que era o Carrefour, se não me engano. Agora, 3 semanas atrás, invadiu, fez um grande escarcéu também dentro do Mufato e agrediu um servidor dentro da casa. Enfim, é um deputado que, de fato, tem muita dificuldade de dialogar com educação, com respeito com a população. Então, essa é uma maneira. O vitimismo, que ele se envolve sempre, quando faz qualquer coisa, sempre ele é uma vítima do sistema, que é o que a esquerda faz muito, né? Joga com essa questão da vitimização, mas na hora que está no poder é truculenta e só pensa em estar no poder para se usufruir, se beneficiar das estruturas do governo, do poder público como um todo, né? Então nós estamos lá fazendo um enfrentamento, estou hoje como vice-presidente do Conselho de Ética, já conseguimos aprovar uma primeira efetiva punição para ele no Conselho de Ética, que só foi aprovado porque eu estava lá no Conselho, que senão o pedido primeiro de um outro deputado foi pelo arquivamento desse processo. Eu falei, não concordo com o arquivamento, tem que haver a punição de acordo com o regimento, e foi aprovado no Conselho de Ética. Agora tem que aprovar ainda na CCJ e também no plenário da Casa. Mas acredito que vamos aprovar essa suspensão de prerrogativas regimentais desse deputado do PT chamado Renato Freitas. Deputado Márcio Pacheco, em relação a esse segundo semestre, o que o senhor tem projetado, o que está já desenhado em termos de trabalho na Assembleia? Esse é um ano, Zé Roberto, que nos dá essa liberdade de poder produzir mais, né? Que é um ano que não é ano eleitoral. O ano eleitoral sempre, claro, acaba desfocando o trabalho. Então é seguir firme, realizando esses trabalhos intensos que temos realizados na Assembleia Legislativa, junto com o Governo do Estado, buscando recursos, pensando em novos projetos de leis, uns que já estão em tramitação. Enfim, é seguir esse ritmo que nós estamos estabelecendo, que estabelecemos nesse primeiro semestre, que foi muito positivo. Só nesse primeiro semestre, você tem uma ideia, Roberto, além de todas essas conquistas que já estão em Cascavel, nós destinamos para o Estado do Paraná e para Cascavel de maneira especial, próximo de 20 milhões de reais em recursos. Então, assim, é muito trabalho, muito efetiva, a nossa equipe ela é muito competente, muito dedicada, é uma equipe técnica que faz com que os recursos de fato cheguem, porque a indicação é apenas a primeira ação. Depois, até chegar na população, é um trâmite extremamente burocrático, técnico, que se não tiver uma equipe boa, que se dedique, que se desdobre para fazer acontecer, o recurso não chega. Então, graças a Deus, os nossos recursos chegam, porque a nossa equipe é muito competente, e eu fico muito feliz por isso, acaba retribuindo, fazendo com que a população receba, de fato, o nosso trabalho. Então, é continuar nesse ritmo, fazendo um trabalho intenso para que a população, no ano que vem, possa fazer o julgamento sobre o nosso trabalho, que vai ser, mais uma vez, um processo eleitoral que acontece no ano que vem. E então, a população olha o que nós fizemos. Nós vamos fazer bastante para que a população veja que, de fato, a nossa presença na política ela é importante. Para a gente fechar, deputado, o senhor falou ano eleitoral, ano que vem, eleições. O senhor vai disputar uma Câmara Federal, vai disputar uma vaga na Câmara Federal, não vai concorrer à Assembleia mais? Zé Roberto, eu sou, com a graça de Deus, 100% pré-candidato a deputado federal no ano que vem. Por que essa decisão de disputar? Eu entendo, Zé Roberto, que a população, ela olha para o político, eu penso que ela não gosta muito quando o político entra numa zona de conforto. Ele entra num comodismo de buscar sempre estar num lugar que é confortável. Eu já estou, Zé Roberto, no 3º mandato como deputado estadual. Entendo que já dei minha contribuição na Assembleia Legislativa, acho que tem que abrir espaço para outras pessoas chegarem lá. E por isso entendo que o próximo passo agora, depois de ter sido vereador, presidente da Câmara, nesse momento nós estamos gravando aqui na Câmara Municipal de Cascavel, ter sido presidente dessa Câmara, fui candidato a deputado, me elegi, estou no 3º mandato. Então é hora agora de dar um outro passo, que eu entendo também, Zé Roberto, que os valores, as lutas que nós estamos emplacando nesse momento, contra as ideologias, contra esses avanços que a esquerda tem feito em atingir as nossas crianças, atingir a família, esses absurdos que estão sendo praticados no governo federal. Você veja agora essa decisão, né, do governo Trump de tarifar o Brasil, não é por conta do que o Lula fica falando, que é a questão do Bolsonaro. Ele fica atacando o Trump, falando em desdolarização, que nenhum outro país falou até hoje, em prejudicar a moeda americana, chamando o Trump de fascista, perseguição política a opositores.
a perseguição que está acontecendo também pelo Supremo Tribunal Federal, através, de maneira especial, do ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso é muito ruim para o Brasil. Então, entendo que a nossa presença no Congresso Nacional vai ajudar a fomentar esse debate, a defender ainda com mais força a vida, a família, os valores e princípios cristãos que nós defendemos e acreditamos e, claro, ter ainda mais força para cuidar bem da nossa cidade de Cascavel, da região oeste, das prefeituras, que nós temos feito com empenho como deputado estadual, mas como deputado federal teria ainda mais força. Mas está nas mãos de Deus e na mão do povo. Então vamos fazer o nosso papel. Sai da minha zona de conforto, né? Quem já se elegeu 3 vezes para deputado estadual, é evidente, se eu fosse candidato a deputado estadual, teria um caminho já bastante, né, apacentado, pacificado para se reeleger para um 4º mandato. Mas entendo que a gente tem que sair dessa zona de conforto, partir para um novo desafio, porque eu entendo que lá no Congresso Nacional eu poderei contribuir mais com a população de Cascavel, com a população do Paraná, com o nosso Brasil. E o senhor está confortável no partido? Alberto, a questão partidária sempre é uma questão complexa, né? Porque hoje nós temos, você tem a questão da legenda, você tem a questão do coeficiente eleitoral, né? O PP hoje, o Partido Progressista que eu estou, ele está numa federação com a União Brasil. Então eu já tenho dialogado com o Ricardo Barros, né, que é um grande líder, a deputada Maria Vitória, que é a nossa presidente. Evidente que nós estamos avaliando e vamos avaliar a conjuntura que o partido apresentar no ano que vem de viabilidade eleitoral, né? Esse é o debate. Evidentemente estarei num partido que não seja de esquerda, né? Evidentemente que nós combatemos a esquerda, combatemos essas ideologias que a esquerda defende. Estarei num partido que seja, né, de direita, de centro-direita, que defenda o que nós defendemos. Mas é evidente que a questão vai ser na definição da viabilidade eleitoral dentro do partido que nos dê essa oportunidade, né? É evidente que às vezes não vale a pena a gente poder disputar, fazer uma votação. Por exemplo, tem deputado que faz às vezes 90 mil votos, 95, que foi o caso do Luizão, por exemplo, e não se elegeu, né? Você tem, por outro lado, deputados que fazem menos de 60 mil votos e se elegem. É importante estar eleito. Então, tenho um grande carinho, um grande respeito pelos progressistas, mas o diálogo, a reflexão vai ser em torno dessa viabilidade eleitoral que nós vamos fazer no momento certo para defender. Mas terei muito prazer de continuar no Progressista, se for possível a gente visualizar essa possibilidade de viabilidade eleitoral. Deixa eu pegar mais uma opinião. Claro. Sua, deputado, em relação à corrida ao Palácio Iguaçu, ao governo do Estado. O Ratinho tem alguns nomes, Moro lidera, não é? Como é que o senhor vê essa disputa no ano que vem? Zé Roberto, eu entendo o próprio senador Sérgio Moro, ele tem afirmado que vai avaliar o momento certo para a sua definição, né? Ele não tem falado, olha, eu sou pré-candidato ao governo do Estado, né? Ele tem falado que está avaliando. O governo do Estado tem já claramente nomes, tem o projeto que vai ser pela sucessão do governo do Estado. Não tenho percebido muita sintonia numa possibilidade real nesse momento, né, de alinhamento do governo com o senador Sérgio Moro, mas é claro que a política ela é muito dinâmica, né? Então, assim, nós estamos avaliando, evidentemente eu tenho um alinhamento muito grande com o governador Ratinho Júnior, sou base do governador, também, né, não tenho nada a reclamar, tenho um bom relacionamento com o senador Sérgio Moro, então não dá para prever nesse momento o que de fato vai acontecer. Mas o governo do Estado, certamente, o governador vai ter um nome, né? Hoje nós temos aí alguns nomes que estão mais em evidência, temos o próprio secretário das cidades, o secretário Guto Silva, que é um nome que está cotado para ter o apoio do governo. Também tem o presidente da Assembleia, o Alexandre Cury, que também faz parte, está no PSD, é do governo do Estado. Enfim, são nomes que o governo do Estado, certamente na hora certa, o governador Ratinho Júnior vai tomar a decisão de fazer um apoio e evidentemente que a sucessão do governo é muito importante para que o Paraná continue tendo, né, esse bom momento que está vivendo o Estado do Paraná, mesmo com um governo federal que trabalha contra, às vezes, os interesses do povo, mas o governo do Estado tem tido realmente uma performance muito boa e é muito bom que haja uma continuidade desse trabalho que o governador vem desenvolvendo. E o Ratinho pode ser o presidente da República? O senhor falava e tem feito críticas ao governo federal, ao governo Lula, né, que tem sofrido esses desgastes, essa situação do Trump, as tarifas, uma série de outras situações, mas o Lula ainda continua com uma certa força, né? Sim. A gente observa. Sim. Aliás, com a narrativa agora, tirando proveito de tudo isso que está acontecendo, sim, né? Sim. Quando faz referência a Bolsonaro. O Ratinho pode ser o próximo presidente da República ou o senhor não vê possibilidade agora, é cedo? Não, eu entendo, Zé Roberto, com muita firmeza, que o governador Ratinho Júnior tem uma grande chance de ser o próximo presidente da República. É um governador que fez um trabalho realmente extraordinário aqui no estado do Paraná. Ele está colocado hoje entre os nomes, né,
que teriam essa possibilidade de apoio desse eleitor que não quer o Lula, que não quer o PT, que não quer a esquerda no poder. Então, o governador Ratinho Júnior hoje tem um diálogo muito bom com o Tarcísio de Freitas de São Paulo, com o Caiado, né? E também o diálogo sempre foi bom com o próprio presidente Bolsonaro. A gente não sabe o que vai acontecer. Nesse momento, o presidente Bolsonaro está com os direitos dele sem condição de concorrer às eleições. Então, o governador Ratinho Júnior está hoje entre os principais nomes para ser o próximo presidente da República numa disputa direta, né? Porque pode ser que no primeiro turno, Zé Roberto, até tenha, o próprio governador falou isso, outros nomes disputando contra a atual gestão do governo Lula. Mas no segundo turno, esses nomes estarão todos unidos. E o governador Ratinho Júnior, até pela força que tem também o pai do Ratinho Júnior, que é o Ratinho Pai, né? No Nordeste tem uma entrada muito forte e isso com certeza coloca o nome do Ratinho Júnior em evidência, pela gestão que tem feito, por ser um nome que se apresenta de enfrentamento a esse atual governo, do governo Lula, que vive de narrativas, que vive de ideologias, e ao mesmo tempo com essa força do pai também, que no Nordeste tem muita força. Então, eu entendo que o governador Ratinho Júnior tem chances reais de ser o próximo presidente da República. Deus abençoe que seja, né? Para o Estado do Paraná, que honra, que orgulho e que importância que tem isso para o Estado pensar nessa possibilidade, Zé Roberto. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Imagina. E que esse segundo semestre seja de grandes realizações. Amém. Obrigado pelo espaço. Deus abençoe a todos. Contem com o nosso trabalho. Nos acompanhem nas redes sociais aí. Conversamos com o deputado estadual Márcio Pacheco.